Bom dia, irmãos queridos. Nesta quinta-feira, dia 21 de abril, como sempre, damos algumas notícias antes dos nossos retiros deste final de semana. Paz e alegria, povo de Deus. Sou a Laís da Fraternidade Restaurados. Esse final de semana tivemos o nosso primeiro Exuá com 23 jovens, com muitas graças. Uma dessas graças foi o momento do Pai. Os jovens eles eram muito fechados, então de sexta até esse momento eles viveram com muita profundidade, onde eles abraçaram os pais. E quando estava terminando esse momento, a Leni, que estava conduzindo, ela sugeriu a cada um deles que, se eles quisessem, eles poderiam ir para a capela, fazer adoração. E logo que terminou o momento, quando a gente foi procurar eles, quando a gente foi ver, eles estavam dentro da capela, rezando, né? E foi uma graça muito grande, porque eles eram muito fechados. Também teve um momento, assim, que foi de muita graça. Quando estávamos indo embora, o pneu, ele estourou. Então, a gente ficou um pouco preocupado, o que a gente iria fazer com os jovens. E nisso, a gente ficou em um gramado que tinha lá perto. E aí a gente começou a tocar o violão e todo mundo começou a cantar, a dançar, né? Então, assim, foi uma graça muito grande, porque estávamos todos muito cansados. Então, eles aceitaram, eles louvaram. Foi muito, muito bonito, graças a Deus. Deus abençoe. Boa noite, irmãos, a paz. Meu nome é Juliano da Vanessa, faço parte aqui do canal Fraternidade Nossa Senhora da Penha, aqui de Itatiba. Estamos tendo retiro hoje de casais, contamos com a participação aí de 20 casais. E um testemunho muito lindo que acaba de acontecer aqui. Um garotinho, Gabriel, de 8 anos, ao sair agora da sala após a palestra Pais e Filhos, ele chorava muito. E ao ser interrogado qual o motivo do seu choro, ele disse que tinha acabado de ver seus pais, Miriam e Rafael, e o semblante deles resplandecia felicidade. Ele disse que tinha mudado. Os pais tinham chegado com um semblante, e quando ele os encontrou na sala, o semblante tinha mudado. E por isso ele estava muito feliz e emocionado. Louvado seja Deus por essa graça. Deus abençoe a todos. A paz. Fiquem com Deus. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Meditaremos hoje o Evangelho de São João, capítulo 13, versículos de 16 a 20. Evangelizar sem escandalizar. Enquanto a primeira leitura vai relatando a grande viagem missionária de Paulo e Barnabé, o Evangelho nos explica a altíssima dignidade e responsabilidade do evangelizador, que representa e se identifica com o próprio Jesus, que se identifica com o Pai. Quem vos recebe, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Como podemos poluir uma fonte de água tão pura? Jesus exige do evangelizador uma grande coerência de vida, que ele viva o que prega, que seja servo de todos, que lave os pés de todos, que dê a vida como Jesus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse: em verdade vos digo, o servo não é maior do que o seu Senhor, e o enviado não é maior do que aquele que o enviou. Já que sabeis disso, sereis felizes se o puserdes em prática. Eu não falo de todos vós, eu conheço aqueles que escolhi. Mas é preciso que se cumpra
o que está na Escritura. Aquele que come do meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde já, antes que aconteça, eu vos digo, para que quando acontecer, acrediteis que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, todos nós temos no coração um grande desejo de evangelizar e de doar aos outros as maravilhas que experimentamos. Mas é necessário nos colocar uma pergunta. A minha vida é evangelizante? O que sai da minha boca é o mesmo que sai da minha vida? Eu estou evangelizando com o meu exemplo ou só de boca para fora? É muito importante se fazer esta pergunta, porque, como o Evangelho falou, evangelizando nos identificamos com o próprio Jesus, e Jesus está identificado com o Pai. Então, nós, Jesus e o Pai, somos uma coisa só. Irmãos, provavelmente nunca Jesus foi tão duro quanto com os falsos evangelizadores. É até difícil entender como ele, a misericórdia feita pessoa, use palavras terríveis contra aqueles que escandalizam durante a evangelização. Está escrito no Evangelho, se alguém escandalizar um destes pequeninos que começam a acreditar, isto é, acabaram de ser evangelizados, seria melhor que ele fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço. Jesus é terrível contra aqueles que falam da boca para fora e não praticam o que anunciam. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas quem faz a vontade do meu Pai que está no céu. Naquele último dia, muitos dirão, não foi em teu nome que profetizamos, que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Eu vou declarar para eles, jamais conheci vocês. Afastem-se de mim, malfeitores. Vocês se lembram do segundo mandamento? Não falar o nome de Deus em vão? Falar o nome de Deus da boca para fora, sem que o nosso anúncio saia do coração, é profanar o próprio Deus. Evangelizar sem demonstrar com a nossa vida é um pecado gravíssimo, duplamente grave pelo erro e pelo contra-testemunho que estamos dando. Jesus é duro e firme, mas qual é o motivo profundo disso? Escreve São Lucas: quem escuta a vocês é a mim que escuta, e quem rejeita vocês me rejeita a mim. Mas quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. São quase que as palavras de hoje, explicitadas também no negativo. Jesus se identifica com os evangelizadores. Eles, os evangelizadores, têm um poder extraordinário porque agem em nome do próprio Jesus. Os evangelizadores e Jesus são a mesma coisa durante a evangelização. E qualquer coisa feita ao evangelizador é feita ao próprio Jesus, aliás, ao próprio Deus Pai que está no céu. Imagine se o evangelizador, tendo esta dignidade, se comportasse de forma escandalosa. Melhor seria para ele se colocar uma pedra de moinho ao pescoço e se jogar no mar. Você consegue imaginar um evangelizador ainda escravo do cigarro, ou ainda pior de um baseado ou de uma pedra de crack? E às vezes nós cometemos este erro nos nossos retiros, permitimos que uma pessoa que ainda não resolveu os vícios dê testemunho, dê palestra. Isso é muito complicado. De qualquer forma, cada um deve olhar para si mesmo. Também São João insiste com clareza: eu garanto a vocês, quem recebe aquele que eu envio, está recebendo a mim.
e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Vamos parar um momento e pensar. Tive no passado experiências negativas nesse sentido? O que mais me escandaliza em uma pessoa da igreja, em uma pessoa de frente que prega? Eis algumas características de uma vida coerente. O evangelizador coloca a missão acima de tudo. Então Jesus disse: segue-me. Este respondeu: permita-me primeiro ir enterrar o meu pai. Jesus respondeu: deixa que os mortos enterrem seus mortos, mas tu vai e anuncia o reino de Deus. O evangelizador é determinado e não volta atrás. Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro me despedir dos meus. Jesus, porém, respondeu-lhe: quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. O evangelizador vive com Jesus, sabe ficar com Jesus, como fala Marcos no capítulo 3, versículo 3. Sabe ficar com Jesus. Jesus constituiu 12 para que ficassem com ele e para enviá-los a evangelizar. Precisa ficar com Jesus através de uma vida de graça, em estado de graça. Lembre-se aqui das 5 pedrinhas que nos ajudam a viver a espiritualidade profunda da nossa fé. O evangelizador tem sempre a luz de Jesus nos olhos, como fala no capítulo 6 de Mateus, versículo 22. A lâmpada do corpo é o olho. Se teu olho for límpido, ficarás todo cheio de luz. Vamos agora, irmãos, reler mais uma vez o Evangelho para descer na profundidade da palavra de Deus. Naquele tempo, Jesus disse: em verdade vos digo, o servo não é maior do que o seu senhor, e o enviado não é maior do que aquele que o enviou. Já que sabeis disso, sereis felizes se o puserdes em prática. Eu não falo de todos vós, eu conheço aqueles que escolhi. Mas é preciso que se cumpra o que está na Escritura. Aquele que come do meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde já, antes que aconteça, eu vos digo, para que quando acontecer acrediteis que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. O Evangelho de hoje, a reflexão também, são muito desafiadores. Vamos pensar um propósito que nos ajude nesse dia.
Como posso pôr em prática esse propósito de hoje, concretamente? Quem recebe aquele que eu enviar, a mim recebe. Paz e alegria a todos. Quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Paz e alegria a todos. Preciso ser o oposto do que o mundo é, bater de frente com os meus desejos, é resistir o pecado até o fim, e uma hora ele fugirá de mim. Preciso preservar os bons costumes, evitar as más conversações, me policiar quando os meus impulsos ultrapassam os limites da emoção. Preciso guardar meu corpo, lembrar que ele é o templo santo do Pai. Preciso ter atitude, largar o meu assento e andar com Deus. Na palavra vou fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mas te conhecer, preciso viver a verdade revelada. Na palavra vou crucificar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu, de morrer pro mundo e viver pra Deus. Preciso ser o oposto do que o mundo é, bater de frente com os meus desejos, é resistir o pecado até o fim, e uma hora ele fugirá de mim. Preciso preservar os bons costumes, evitar as más conversações, me policiar quando os meus impulsos ultrapassam os limites da emoção.